Oi, eu sou a Cláudia Ferreira do Portal do Papel e eu estou aqui hoje com o Cláudio Rocha na Oficina Tipográfica São Paulo para falar da 12ª edição da revista Tupigrafia. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Cláudia? É um prazer, obrigado pelo apoio. Eu que agradeço a oportunidade, eu fiquei maluca quando eu vi como vai ser essa edição da revista, todas são muito legais e essa em particular eu fiquei sabendo da produção, corri para o Cláudio e falei, deixa eu registrar porque está sendo muito legal, né? Meu lema é loucura pouca é bobagem, então a gente resolveu nessa edição fazer praticamente 2/3 da revista no sistema tipográfico. A gente sempre fazia uma capa, um encarte de 8 páginas em tipografia, aqui na Oficina Tipográfica São Paulo desde o número 5, mas a gente não ficou só nisso. A gente reuniu um time de colaboradores, de apoiadores, de empresas que estão apoiando a gente do setor gráfico, que permitiu fazer essa revista um objeto gráfico sem paralelos. Tem muita gente envolvida em muitos processos muito legais, inclusive o Cláudio está aqui personalizando, né? Fazendo, que são quantas, 150 exemplares, é isso? Mais ou menos, customizados, ou seja, tem um artigo dentro da revista, e isso está apenas no Catarse por enquanto, né? Onde você pode adquirir um exemplar que vai ter uma parte do artigo sobre a Sociedade do Papel, que é um grupo de artistas que faz um trabalho conjunto, compartilha mesmas ideias e algumas técnicas diferentes. A gente está editando esse material nessas edições, combinando caligrafia, colagem, desenho, robótica, grafite, né, trabalho com stencil, combinando com tipografia, dentro de uma perspectiva única de transformar uma edição em um objeto gráfico, um objeto de colecionador também. Mas não é só isso, a gente combina outras técnicas, até flexografia tem dentro da revista. Legal. Algumas imagens nos cadernos de tipografia vão ser aplicadas, coladas nas páginas, impressas em digital e coladas nessas páginas. A gente está fazendo também alguns cadernos em digital, na impressora Índigo, que tem uma qualidade de reprodução absurda. Algumas coisas em serigrafia, um cartaz em serigrafia também. E tudo isso em cima de papéis especiais da Fedrigoni, que também é nosso apoiador. Os papéis variam de caderno para caderno. Então, realmente, não tem igual. Essa revista, a outra eu não consigo fazer. E quem está envolvido, Cláudio? Bom, a gente aqui na Oficina Tipográfica São Paulo, né? Bom, tem todos os... eu e o Marcos, né? O Marcos Melo, que está fazendo também uma participação nesse artigo da Sociedade do Papel. O Luiz Albino, que é nosso também apoiador, voluntário, colaborador. O Gabriel Miranda. Então esse é mais ou menos o time da Oficina Tipográfica. Aí a gente tem a escola Senai, a Fedrigoni, né, que apoiou com os papéis, são papéis da linha Color Plus, o Old Mill, papéis importados, né, que eles importam, o Marcato, que é nacional, mas tem também o Tintoretto, ou seja, papéis realmente muito legais. A gente tem a Miolo, produção gráfica, temos a Pigma, temos a Inove, temos a Idealgraph, temos a Vernipaper, né? O Aloysio Carnetti da tipografia Vintage, né? Que eles trabalham também, ele trabalha bastante com tipografia há muitos anos, está nos apoiando, imprimindo alguns cadernos. Fera em tipografia. Quem mais? O Suto, serigrafia, também está junto com a gente, é um grande parceiro. Temos a Pintar Materiais Artísticos, que também nos apoia, acho que desde o número 1, também está participando. A Cliarte, que produziu todos os clichês em fotopolímero. E uma série de colaboradores diretos e indiretos com os escritores, né, que produziram os artigos, pessoas que estão nos ajudando no acabamento, ou seja, realmente... trabalho de muitas mãos, né? Muita gente envolvida. O colofão, né, no expediente, só os agradecimentos... O colofão é uma outra revista, né? Praticamente. A gente vai acompanhar um pouquinho dessa produção
algumas etapas, fazendo uma pequena parte do que seria um pouco desse making off de produção. Legal. E a gente vai finalizar esse vídeo com o evento de lançamento, né? E Cláudio, qual que é a tiragem que vocês estão fazendo? A gente não sabe a tiragem exata porque tem uma quebra que a gente ainda conta, mas em torno de 750 exemplares. É isso mesmo. Cláudio, obrigada. Vamos continuar a mostrar então. Ok, eu que agradeço. Parabéns pela produção. Obrigado. Cláudio, conta pra gente então como é que está funcionando a customização desses 150 exemplares. Então, esse aqui é um dos cadernos da revista. E eu produzi um fundo com tipos, né, de metal e com uma criação de um fundo. O verso, a gente produziu essa, vamos dizer, em composição em lambe-lambe, quer dizer, é um degradê, foi uma entrada apenas em máquina. Então, cada artista recebeu uma folha dessa, um caderno da revista com essa base, em cima dela foi feito um trabalho ou de desenho, ou de pintura, ou de caligrafia, ou de colagem. Eu vou mostrar um pouco dos trabalhos, né? E como eu fiz essa base, eu estou assinando. Eu assino com a mesma, só o meu, vamos dizer assim, o meu monograma, né, CR, com a mesma fonte que eu usei para imprimir. E eu dou essa carimbadinha o CR do Cláudio Rocha, que é um dos, né? E depois os artistas vêm. Então esse trabalho aqui foi feito pela dupla Contrast, que é o Tony DeMarco, que é editor da revista junto comigo, e a Mônica Risoli. Eles são especialistas em programação, então isso aqui foi feito com plotter. Isso aqui tudo foi desenhado pelo esse robozinho. Que legal. Eles programaram, então nenhum é igual ao outro. Então esse aqui é o trabalho de, vamos dizer, não deixa de ser uma pintura ou desenho, mas é feito por robótica, né? Aqui eu mesmo fiz algumas interferências, aonde eu desenhei, utilizei só grafite e lápis de cor. Que máximo ter uma peça sua. É divertido, né? Imagina legal. Que eu ia fazer esse fundo para a rapaziada e não ia desenhar também, eu não resisti. Tem uma turma muito bacana de calígrafos, o Gui Menga, a Aline Kaori, a Lígia Pires, Thiago Belotti, Camila Acton, o Victor, os dois são do estúdio Itálico. Quem mais? A Andrea Branco, uma série deles vão participar também. Então aqui a gente tem alguns trabalhos do Gui Menga. Um mais legal que o outro. Olha que lindo esse trabalho da Aline. No grafite a gente tem o trabalho aqui do Gabriel Miranda, mas vamos ter também a participação do Júlio Barreto e do Ricardo Tatu. Eles vão fazer com a revista ainda já depois de encadernado. Por exemplo, o Gabriel, ele pegou clichês da Oficina Tipográfica São Paulo, ampliou e recortou. Então ele fez uma máscara com clichês que existem aqui. Que interessante. Fez uma máscara de stencil? Exato, e grafitou. Que legal. O Jaime Prades, que é um artista plástico, um grande amigo nosso, fez um trabalho, uma pintura com tinta a óleo e depois entrou com grafite 12B, que é um grafite muito macio, e fez esse trabalho aqui que acho que só um monge consegue fazer. E tem um trabalho, eu vou pegar agora, do André Hellmeister, que fez uma série de colagens. E o André fez um trabalho super legal. Ele pegou aqueles guias de São Paulo com as ruas e criou uma série de animais, né, de bichos, e ele interage com folhas de letra 7 e um caramujo. Então, na edição customizada a gente tem essas intervenções, né, dos artistas, e na edição regular, ou seja, no restante da tiragem, o Marcos Melo e o Luiz Albino fizeram uma composição tipográfica usando tipos de madeira criados a partir de fontes digitais e combinando com ornamentos. E essa produção vai entrar no restante da tiragem, como eu falei. Bom, seguindo uma tradição da tipografia, a gente não faz apenas uma capa por edição. Então nessa a gente vai ter duas capas que estão em opostos em termos de tecnologia. Uma com gravação em hot stamping dentro de uma oficina de gravação que é a Faelpa, e utilizando tipos originais do início do século XX, tipos alemães. E na outra capa a gente vai
para o lado tecnológico mais evoluído, que é impressão digital com dados variáveis. Não vai ter uma capa igual a outra. Metade da tiragem desses impressos em digital, numa tecnologia também especial. Cada capa é diferente. E aqui é a produção do Marcos Mello, em uma das lâminas aqui na oficina tipográfica. Agora eu estou com a Luísa do Século Vintage, uma impressora, uma gráfica de impressão tipográfica. Aloysio, e impressos de luxo. Conta pra gente quanto tempo que você tem na sua... Olha, eu comecei a aprender a ordem das letrinhas na caixa no dia 22 de agosto de 1970. E me apaixonei até hoje por isso. E como é que foi? Eu sei que você voltou à tipografia mais recentemente por uma questão de tendência, né? Sim, eu sempre gostei muito de tipografia, mas com a tipografia havia caído muito de moda, com a digitação, com o offset. Aí depois eu tive a sorte de conhecer Cláudio Rocha, Marcos Mello, e fiz alguns trabalhos com eles na escola do Senai, né, Teobaldo de Nigris, e voltei a pensar em tipografia. E aí, tipografia pretendo pro resto da vida. Pretendo mexer com tipografia pro resto da vida. O Aloysio está também no projeto que a gente está registrando agora, nesse vídeo da revista. Conta pra gente, sua participação está sendo enorme, né? Enorme, porque tudo eu dependo aqui na hora de fazer a impressão, eu dependo da paginação, das montagens do Cláudio Rocha, né? As montagens vêm prontas da OTSP e eu estou tendo o prazer de fazer a impressão. E quantas lâminas que você está imprimindo aqui? Olha, serão 8 lâminas, no total de 47 mil impressões. 47 mil impressões tipográficas, não é pouca coisa quando a gente fala em tipografia. Em máquina manual, Minerva. Muito bem. Dando continuidade com a produção da revista, eu estou agora com o Vitor. O Vitor é da Estúdio Miolo e o Vitor está cuidando de parte da produção gráfica. Vitor, conta como está sendo a sua participação. Cláudia, essa produção tem sido incrível, assim, até por ser fã da tipografia já há alguns anos. E aí nesse contato, quando o Cláudio abriu o curso para a composição dessa revista, né, com os artistas, a gente acabou se falando e ele fez esse convite do Estúdio Miolo, eu e o Túlio fazemos parte dessa consultoria gráfica, né, em novas tecnologias. Então vocês foram mais responsáveis por trazer mais essa parte das novas tecnologias. Sim, isso e o acabamento da revista, né? Então nós fomos atrás de parceiros, a Pigma lá fez parte da capa, né? A gente pegou e adotou uma tecnologia que é a DURS, que é uma das tecnologias mais novas em impressão inkjet, plana. Então, como são 400 capas diferentes... Um projeto louco, né? Muito, muito. Então, essas 400 capas, elas teriam que ser impressas em dados variáveis e essa tecnologia atende isso. Fora que ela tem uma densidade de tinta bem interessante, uma cobertura, né, sobre o suporte. A capa, ela teve um tratamento com verniz, para a gente mudar um pouco a característica, o tato, né, dessa capa. A partir do miolo, nós adotamos um processo chamado ElectroInk, que é da HP, a Índigo, né. Cobertura, né, a resposta plástica ali, né, da impressão da Índigo, ela se assemelha até ao processo UV. Então, nós conseguimos fechar, né, esses dois contextos, assim, para miolo, a parte de impressão do miolo e impressão da capa dessa maneira, assim. Vai ser um case para avaliar, inclusive, a impressão de todas as formas. Sim, sim, é um portfólio, assim, das artes gráficas no geral. Sim. Incrível. Vitor, obrigada, viu? Parabéns pela tua participação. Sim, muito obrigado.
Agora nas etapas finais, com a revista pronta, eu estou com o Tony Demarco e a Mônica Risoli, da dupla Contrast, que são responsáveis, conta aí a participação de vocês. Capa. Nós fizemos uma das capas da revista, que são, na verdade, 400 capas diferentes. Conta como foi, Mônica. Bom, na realidade foi relativamente simples. Nós criamos 72 módulos, né, de Dingbats. Depois nós escrevemos um software, ou seja, dentro, né, com a linguagem Processing, que randomizava esses Dingbats e fazia com que também o logo da capa fosse randomizado, ou seja, colocado aleatoriamente na capa. Cada capa tem um sorteio de letras. Cada letra, na verdade, é um pedaço de desenho que se combina com os outros. E o logotipo da revista também modifica de posição de uma capa para outra. E já acaba gerando também um número na contracapa. E coisa mais legal, um dos elementos sorteados faz a lombada. Então a gente também não tem uma lombada igual a outra. Então realmente são 400 capas diferentes. Não, é muito legal que com a explicação da Mônica a gente vê que isso não é uma coisa assim tão simples de fazer, né? Ela começa falando que foi simples mesmo. O plano é complicado, a execução é bem rápida. Sim. Então, muito legal, como parte de tudo que a gente está vendo. Agora vamos continuar vendo evento de lançamento. Obrigada, gente. Evento de lançamento da revista. Etapa mais que final. Cláudia, e aí? Agora é correr para o abraço, né? Depois de meses de produção, onde a gente começou a revista durante um curso, onde os alunos se envolveram com a produção da revista e produziram páginas que foram impressas em tipografia, a gente chegou na etapa final e estamos super felizes. O lançamento está sendo muito legal. Além da capa que a gente já viu com os dados variáveis, tem também a capa que a gente tinha dado uma prévia, que é essa aqui, né? Então, a gente fez em douração, né? Embora não usamos o dourado, isso é equivalente ao hot stamping. Não é uma impressão em hot stamping em tipografia, é uma gravação com tipos em bronze do início do século XX. Uma gráfica lá na Moca, que tem esse acervo, inclusive a gente fala sobre essa gráfica dentro da revista. E tem também a versão capa dura, essa aqui. Que também tem uma impressão em baixo relevo. Também é outra fonte deles, né, da Faelpa, que é essa gráfica. E tem uma terceira forma de capa, que é encadernação artística, feita pela Marisa Garcia de Souza, que é uma encadernação especial, com papel especial. Foram feitos só 10 exemplares. Muito bem, a gente continua se surpreendendo. E, Cláudio, muito obrigada por ter deixado a gente registrar esse processo. Acho que foi ótimo. Um prazer conversar com todo mundo e acompanhar isso. Maravilha. Obrigada, muito obrigado. Viu?